Jó no capítulo 14, ele vem comparar o homem como se fosse uma flor, né? Logo nasce, murcha, e também como se fosse uma sombra, logo vem e desaparece. Nada mais é do que ele falando assim, olha, pra que tanta dor? Pra que tanto sofrimento? Pra que tanto peso pra um ser humano que é tão frágil e tão limitado? Mas antes de te explicar isso aqui, eu quero te fazer 2 convites. Primeiro, siga esse perfil porque todos os dias tem atualização, tem conteúdo aqui. E segundo, nós estamos num propósito de 42 dias lendo o livro de Jó. Um capítulo por dia. Hoje é o nosso 14º dia, então nós iremos ler o capítulo 14 e você é meu convidado especial. Eu tenho certeza que depois que você fizer esse propósito, nada, absolutamente nada vai ser do mesmo jeito. Esse capítulo 14 de Jó, ele vem confrontar exatamente uma verdade aqui que muitas vezes a gente esquece, né? Nós não somos eternos. Tudo aqui vai passar. Nós não conseguimos controlar absolutamente tudo. Por mais que nós quiséssemos controlar, nós não temos esse poder. Nós somos limitados. Jó diz que todos os dias do homem, eles são limitados por Deus e são controlados por Deus. Então, há limites que você não vai conseguir ultrapassar. Então, nem tenta. E isso, de fato, deveria nos ensinar algo e principalmente a ser mais humilde. Aí Jó, ele faz uma comparação que eu considero uma comparação muito interessante, né? Ele fala, ó, olha pra árvore. Ainda que for cortada, ainda que envelhecerá, ela pode dar seus frutos, ela pode se renovar, mas e pro homem? E quando o homem ele é cortado de verdade, ele consegue voltar? Ele consegue realmente renascer? Basicamente, ele tá falando, morrendo o homem, ele tornará a viver? Jó, ele tá no meio da dor e a gente precisa lembrar disso, né? Então ele enxerga a morte como se fosse sombra, escuridão, tudo. Mas no meio desse lamento todo, tem um fio de esperança. E ele disse, né? Eu esperaria até que visse minha mudança. Se houvesse esperança depois da morte, eu esperaria até se cumprir. Se Deus me chamasse, eu responderia. Só que a gente precisa entender que Jó, ele não via como nós vemos hoje. Ele não conseguia ter a dimensão que hoje nós temos o nosso advogado, nós temos o nosso mediador. Ali ele não via, ele tava sentindo todo o peso, principalmente de não ter um mediador entre ele e Deus. Então ele só estava enxergando na ótica daquela visão que ele tinha limitada. E aqui tem o mais interessante de tudo isso, é que está exatamente apontando para Cristo como nosso mediador. E olha que profundo isso, né? Jó, ele perguntou se o homem viveria outra vez. E Jesus respondeu com a própria ressurreição. Ele não via com clareza como nós podemos ver em Cristo, né? E hoje nós temos essa clareza total que ele não tinha. Cristo morreu, Cristo foi crucificado, Cristo entrou na sombra da morte, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E é por isso que a morte não tem a palavra final para quem está em Cristo. Jó, ele viu uma árvore brotar ao cheiro das águas, né? Mas o evangelho mostra para nós algo muito maior. O homem que está morto em seus pecados, ele pode encontrar vida através da graça de Deus, através de Cristo. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E essa é a resposta final para a pergunta de Jó. E sim, a vida é frágil como a flor, a vida é escura às vezes como a sombra, mas todas as nossas esperanças, elas não estão na brevidade da vida, ela está em Cristo. Jó 14 nos ensina que a vida é breve, é passageira, a morte é real, mas em Cristo nós vemos que a morte não é o fim. E aí Jó, ele termina com uma pergunta, né? Morrendo o homem torna-se voltar a viver? E a cruz vazia nos responde, sim, em Cristo o homem pode voltar à vida.